Que bênção, né? Conseguiram matar um pouquinho a saudade aí? Maravilha de Deus, né? Maravilha de Deus. E isso é o povo de Deus, isso é a casa de Deus. E não tem como ser servo de Deus desigrejado, né, irmãos? Quem achava que tinha como ser crente desigrejado, primeiro que não é bíblico, né? Segundo que na prática, às vezes Deus deixa essas experiências acontecer para a gente ter uma noção do que é isso. Esses que dizem sobre igreja desigrejado, ser crente desigrejado, estão sentindo na pele. E quem algum dia pensou nisso, olha como é bom estar junto na casa de Deus, né? Olha a falta que faz. Daqui uns dias eu penso que o próximo mês, nós já estaremos aqui todos juntos, né, louvando, adorando a Deus. Eu penso também que de imediato não vai poder as igrejas estarem lotadas, né? Certamente vai ter uma porcentagem aí, mas o povo já vai estar aí reunido para nós já matarmos a saudade da casa de Deus e do povo de Deus, esse momento abençoado, é coral, é orquestra, é ouvirmos os nossos jovens, adolescentes, ouvir a Cibe louvando ao Senhor, os varões, e participando juntos aqui da palavra, da ceia, de todas as bênçãos de Deus. Meus amados, muito obrigado mais uma vez ao coral, muito obrigado a cada membro do coral, muito obrigado à orquestra, né, a cada membro da orquestra, e o maestro Cordeiro, o pastor Cordeiro, e também o maestro evangelista Adilson Pastor. Deus abençoe todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo. E eu creio que nós vamos repetir isso aqui, essa apresentação abençoada, nós vamos repetir provavelmente na nossa ceia. Nós vamos ter, com certeza vai ser a última ceia online. O que Deus, pela sua misericórdia, tem feito foram 2 ceias online, com a glória de Deus, com a participação maciça, com testemunhos maravilhosos, com uma espiritualidade muito grande, e eu creio que nós vamos ter essa, mas vai ser a última também, em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá, a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Nós estamos ministrando o livro de Marcos. Como eu disse, esses estudos, essas mensagens, estão gravados também, não só no nosso Face, mas estão em forma organizada lá no canal AD Bangu. Só você ir lá em playlist, está lá a lista desses estudos, dessas mensagens. Uma das vantagens, entre muitas outras, da mensagem do sermão expositivo, é que você não escolhe o tema, você tem que seguir o tema. Então, hoje nós chegamos a um tema, a parábola do semeador. Mas é uma das parábolas, ensinando sempre, como as outras, sobre o reino de Deus. Mas essa talvez seja a mais clara de todas. Porém, mesmo assim, os discípulos não entenderam. E, em particular, pediram a Jesus que lhes explicasse sobre essa parábola. E os versículos vai do verso 1 ao 20, né? Eu quero ler do verso 11 em diante, que já é a explicação. E lhes disse: a vós é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábola, para que vendo, vejam e não recebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados os pecados. Aqui está falando do povo judeu, daquele momento que estavam em estado de rebeldia, liderado lá pelos fariseus, pelos saduceus e herodianos. E disse-lhe: não percebeis essa parábola? Como
pois entendeis todas as parábolas. O que semeia, semeia a palavra. Falando quem semeia é o semeador. Está falando em primeiro lugar de Jesus. Depois dos apóstolos que passaram a semear essa palavra. E todos os ministros de Deus que semeiam a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles, preste atenção, que aqui define 4 tipos de corações que estão na igreja. Define 4 tipos de pessoas. E é preciso você e eu sabermos em quais desses nós estamos adaptados. Qual é desses corações que vão ser exposto aqui, explicado, que está o meu e o seu? Qual é a vida que está relacionado a esses 4 tipos de pessoas, esses 4 tipos de corações aqui? É a hora de eu e você fazermos essa análise e mudar para o melhor, pela graça de Deus. Então vamos lá, verso 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte os que receberam a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30, outros 60, outros 100, e por 100 por 1. Meus amados, o semeador, Jesus disse que o semeador vai sair semeando. Ele vai encontrar 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que vão estar recebendo essa palavra ou convivendo com essa palavra. Esses 4 corações, essas 4 pessoas vão reagir de forma diferente à semeadura da palavra, ao lançamento da semente que é a palavra de Deus. Jesus saiu para o grande lago chamado Mar da Galileia, e ali havia uma grande multidão. E Jesus começa a ministrar essa conhecida e famosa parábola chamada parábola do semeador. Em primeiro lugar, há alguns ouvintes do evangelho cujos corações são como o caminho em um campo. Então vamos lá. Jesus diz que a primeira semente vai cair na beira de uma estrada, na beira de um caminho. E essa primeira está relacionado exatamente aos ouvintes que recebem o evangelho ou que estão recebendo o evangelho, mas os seus corações são como um caminho em um campo. O que é isso, pastor? O que Jesus está querendo dizer? Estes são os que ouvem os sermões, os estudos bíblicos, as pregações, mas não prestam atenção a eles. Entra domingo, sai domingo. Entra terça, sai terça. Entra semana, sai semana. Eles estão ouvindo, mas a palavra de Deus nunca penetra nos seus corações. Eu tenho isso na prática. Às vezes eu encontro alguns irmãos e falo: pastor, mas que palavra maravilhosa que o senhor pregou domingo. O senhor falou isso, isso, aquilo outro. Eu fico pensando: gente, mas eu não falei isso. Aí eu fico até sem graça às vezes de falar: não, eu não disse isso. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos surgirão comichões nos ouvidos. É uma cera maligna. Existe uma cera maligna no ouvido das pessoas. A Bíblia fala de um sono da negligência.
Já viu pessoas que ele não pode chegar na igreja, que ele dorme? Ele não dorme em lugar nenhum. Às vezes tem até insônia. Mas ele chega na igreja, ele cochila. Isso é um sopro. É o chamado sono da negligência. Cera no ouvido. Esses são aqueles que ouvem os sermões, os estudos bíblicos. Mas eles não se interessam nem um pouco na pregação. Pelo contrário, na hora da pregação, ainda mais nos dias de hoje, né? Nós vamos começar a orientar após esse momento, aproveitando, eu creio, que o temor de todos aumentaram, pedir aos irmãos que na hora dos cultos não tenham celular na sua mão. Porque isso que é uma bênção, o celular, para você ligar, receber mensagens, fazer cursos. Eu faço curso hoje por celular, aprendi com meu filho Sangar. Então, mas tem sido uma desgraça para muitos, porque o problema não está no aparelho, o problema sempre vai estar no ser humano. Então, muita gente na hora do culto está acompanhando o celular. É mensagem, é conversando, é dialogando, é zap, é ouvindo notícias, é acompanhando até outras coisas dentro da igreja. E está achando que pelo fato de estar dentro da igreja, as coisas estão resolvidas. Não está. Você que faz isso, faz parte daquele coração que a semente é jogada todos os domingos, todos os cultos, mas ela cai na beira do caminho. E o que acontece com essa semente que cai à beira do caminho? A Bíblia diz, Jesus disse que vem o pássaro, porque não foi cavado o buraco, não foi colocado dentro daquele buraco, não foi fechado com a terra. A Bíblia diz que o pássaro fica lá de cima, observando o semeador lançando a semente, e quando ele lança a semente, ela cai na beira da estrada, aquele pássaro vem e arrebata, e arranca, e pega e come aquela semente. Não é assim quando você está numa praça, está cheio de pombos, você joga a semente, eles vêm rapidinho, e limpa aquilo ali. Isso é o que acontece com aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, estão dentro da casa de Deus, mas não absorvem a palavra de Deus em momento algum. E um dos maiores exemplos que nós podemos usar, não é só esse, mas o maior exemplo que nós podemos usar nos dias atuais, na época de Jesus não podia se usar esse exemplo. Há 20 anos atrás não podia se usar esse exemplo que eu estou citando. O maior exemplo hoje, que desconcentra as pessoas dentro da igreja, são as pessoas utilizando o celular em pleno momento da pregação. Eu aqui como pastor, às vezes vejo, eu estou pregando aqui, pessoas pegam o celular e levantam, porque alguém discou. Irmão, pode ter certeza que não tem valor nenhum aquela ligação. Ninguém vai ligar para você para dizer, olha, estou acabando de pôr 50 mil na sua conta. Não vão fazer isso. Então, essas pessoas, veja bem se você não faz parte, porque eu sei que eu estou falando para muita gente, que essa mensagem tem caído na beira do caminho, e o pássaro tem roubado essa semente em todos os cultos. Esse pássaro aqui, Jesus diz que chama Satanás. Está aqui no versículo que nós acabamos de ler. Simboliza Satanás que vem e arranca a mensagem. Tira a mensagem, verso 15. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Ele está no celular, ouve um pouco a palavra, tá bom, o negócio aqui hoje tá bom, o culto tá bom. Ouve o louvor, nossa, aqui tá bom, mas aqui também tá bom, do outro lado aqui tá bom, e a semente fica rasa, a semente não é plantada, a semente não é recebida, acolhida. E aí vem Satanás, como pássaro que rouba a semente que não é plantada, e fica à beira do caminho, e rouba o alimento. Quantos crentes vazios dentro da igreja? Quantos crentes vazios nós temos na casa de Deus? Porque não tem a palavra. Eles estão constantemente nos cultos,
estão constantemente nas festas, nas igrejas, estão constantemente participando da igreja, não são desviados, não estão fora da igreja, mas são vazios, são sem firmeza, são desalimentados, não têm força, não têm rigidez, não têm firmeza nos seus pés, nos seus joelhos, nas suas mãos, porque não se alimenta. A semente não é plantada, a palavra não entra no coração, na alma. Então estão aí vazios. Quantos filhos de crentes são assim? Quantos irmãos antigos na igreja? Eu poderia aqui, como pastor, citar por nome pessoas que eu acompanho aqui já há 8 anos, que é esse estilo. Há 8 anos que eu sou pastor aqui, que eu estou acompanhando, estou vendo. É o culto todo, fora os diáconos e diaconisas que sempre me avisam, pastor, como os irmãos, muitos irmãos ficam desapercebidos durante o culto, acompanhando o celular. Mas não é só isso não é só o celular, eu estou dando o maior exemplo, que hoje é a utilização do celular. Mas pessoas que vêm para o culto, e o seu coração, a sua mente está em outro lugar. Pessoas que estão no culto, não está nem usando o celular, mas a sua mente, o seu coração está em outro lugar. A palavra está caindo, a semente está sendo lançada, mas está caindo à beira do caminho. O diabo vem e rouba esse alimento. O diabo vem, aquilo que ia te sustentar naquela semana, aquilo que ia te renovar, aquilo que ia te fortalecer, aquilo que ia te curar, aquela palavra que ia te libertar, aquela palavra que ia te renovar. O diabo vem e arranca. O diabo vem e toma. Pessoas que durante o culto estão conversando. Falei de celular. Falei daquele que o coração e a mente nem aqui dentro está. Às vezes vem para acompanhar a esposa. Às vezes vem para acompanhar os pais. Às vezes vem para acompanhar o marido. Às vezes vem porque é costume. Acostumou a vir na igreja, nasceu na igreja. Mas a sua mente e o seu coração na hora do culto está em outro planeta, está em outro momento. Esses fazem parte daqueles que a semente está caindo, mas o diabo está levando. Ela não vai dar fruta, ela não vai nascer, ela não vai crescer, não vai fazer nada. Aqueles que durante o culto estão conversando. Já viu pessoas que, eu fico observando, pessoas na igreja, às vezes eu estou pregando aqui, irmãos, pessoas que começam a conversar, me desconcentram por completo. Aí eu paro um pouquinho, fico esperando. Pessoas que sentam do lado do outro, é o culto todo conversando. Aí eu dou uma olhadinha, aí a hora que eu continuo pregando, eles voltam a conversar. Sabe o que é isso? Pessoas, pode ser membro antigo, pode ser jovens, pode ser obreiros, pode ser o que for. Mas você faz parte daqueles que a semente não está crescendo na sua alma, não está transformando, não está regenerando, não está produzindo dentro de você, porque ela está à beira do caminho. A cada culto que você vem, a semente é lançada, mas é lançada à beira do caminho. O diabo vem e rouba. E você vai continuar. Sabe por que no próximo culto você está com o celular novamente? Sabe por que no próximo culto a sua mente está em outro lugar? Sabe por que no outro culto o seu coração continua em outro lugar? Sabe por que no próximo culto você vai continuar conversando com a pessoa do lado do mesmo jeito? Porque você, a cada culto que vem, o diabo vem e rouba a semente que foi lançada. Então não há fruto, não há produção, não há transformação. E tem uma última classe aqui que eu quero falar. Aqueles irmãos que vêm para a igreja e nunca participam dos cultos. Tem irmãos assim, eles vêm para a igreja, você procura ele está em qualquer lugar do pátio da igreja. É melhor, o salmista diz que é melhor estar no átrio, né, no pátio da casa do Senhor, do que lá fora. Mas também não se alimenta. Então, irmãos que estão na casa de Deus, mas sempre eles arranjam alguma coisa para não ficar dentro da casa de Deus. Eles estão no pátio, estão aqui. Né? Na mente deles, no coração deles, eles se enganam, tentam se enganar, dizendo, não, eu pelo menos estou aqui na área, mas não estão. Aí no próximo culto, vai continuar da mesma forma.
entra meses, entra anos, e vai quase a vida toda. Você está aí fora da casa de Deus, aqui nos pátios. Não, eu fui. Onde você foi ontem? Eu estava lá na igreja. Mas não ouviu o culto, não participou dos louvores, não recebeu a mensagem. A mensagem, a semente, caiu na beira do caminho. O diabo vem e rouba a semente. Próximo culto, você vai estar na mesma situação. Vamos lá. Vamos continuando. Aí vem o próximo texto. Em segundo lugar. Aqueles ouvintes do Evangelho, cujos corações são como o solo pedregoso em um campo. Dizem não. Por que existem lugares no Brasil que a terra é boa para plantar e outros lugares não? Tem a famosa chamada terra vermelha, terra roxa. Mas tem aquela região de pedregulhos. É aquela terra fininha por cima dos pedregulhos. É aquilo que se diz lá nas roças do Brasil. É uma terra tão ruim que você manda a enxada, nem minhoca dá. Terra que não tem minhoca é porque é terra morta. É terra sem vida. Não adianta plantar. Então, existem os corações que são como um solo pedregoso, uma terra pedregosa. Ela tem terra, mas é cheia de pedra. Ela tem terra, mas é muito raso. Por baixo é pedregulho, por baixo é pedra. Então, o que acontece com esse tipo de semente quando cai nesse tipo de coração? Eles não têm raiz em si mesmo. Ora, terra que por baixo é pedregulho e pedra, como é que vai dar raiz? A raiz é muito fininha. Ela começa ali, mas não vai dar em nada. Assim, Jesus está dizendo aqui que esses que recebem a palavra de Deus com alegria. Poxa, mas que bênção. Está alegre. Mas, quando vêm as tribulações, quando vêm os temporais, quando vêm as crises como essa que estamos passando, quando vêm as tribulações, as perseguições, as lutas, a semente era pregada todos os domingos, todas as terças, escola dominical. Mas o coração dele é como uma terra por cima de pedra. É como uma terra misturada com pedra. A raiz não vai crescer. Não tem para onde crescer, porque a terra é muito fina e aí já chega na pedra, não cresce. Não tem raiz. Então, quando bater o primeiro sol, vai secar. Quando bater a primeira chuva, vai levar. Assim, Jesus está dizendo que são aqueles que estão na casa de Deus e participa dos cultos, e participa de festa. Mas quando vem as lutas, ele diz, a igreja é culpada pela luta que eu estou passando. Quando ele passa pelas provações, as dificuldades, o vendaval, ele culpa o pastor, ele culpa a mulher do pastor, ele culpa o líder dos jovens, ele culpa a irmã, ele culpa todo mundo, E por último, para fechar com chave de ouro, ele culpa Deus. Deus é culpado. Ele nunca olha para ele mesmo. Ele nunca olha que o coração dele não é terra que a semente, a palavra de Deus, entra e vai como uma espada de 2 gumes, penetrando ao mais profundo da alma e do coração. A palavra está ali, ele tem um cartão de membro, ele participa da ceia, fala a língua estranha, está aí desfrutando das coisas de Deus. Mas quando vem as lutas, quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem a perseguição, quando vem a calúnia, que eu sei que tudo isso não é fácil. Deus me livre, né?
de perseguição, de vendaval, de luta, de calúnia, de fofoca em cima da gente. Isso tudo é uma tristeza. Mas quem está com seu coração raso, só vai no culto que interessa, só ouve a palavra que interessa, né? Esse é aqueles, quando vier as lutas, as tribulações, é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa da esposa, é culpa do marido, é culpa dos filhos, é culpa dos pais, e é culpa de Deus, não é culpa dele não. Ele morre, por quê? Porque não tem raiz, e toda planta que não tem raiz, o final dela é secar, vai bater o sol e vai secar, né? Vai bater o sol e seca. Interessante, o sol seca a planta que não tem raiz, mas o sol dá vida para a planta que está enraizada. Olha isso, o mesmo sol que seca a planta que não tem raiz e ela pega fogo, é o mesmo sol que na semente que tem raiz, ela produz frutos, ela cresce, para ela o sol é sadio. Então, Jesus disse, esse é o coração que recebe a palavra, mas fica ali no raso. Já viu quantos crentes dentro da igreja gostam de uma vida cristã rasa? Ele só ouve o que interessa para ele, só ouve o que interessa, fica zanzando para lá e para cá. Olha, irmão, você tem uma igreja, você tem um pastor, seja aqui na matriz ou nas congregações, você pertence a um ministério sério. Essa igreja que está aqui há 93 anos, homens de Deus passando aqui, desde a época do pastor Paulo Macalão, o primeiro que abriu aqui, nas congregações, e tem gente que fica zanzando para lá e para cá, principalmente agora em Face, em Zap, para lá e para cá, ouvindo baboseira. Você faz parte desses que a semente está caindo, o seu coração, a raiz, não vai crescer, porque o seu coração está cheio de pedregulhos, a terra é rasa, e a sua vida cristã é tocada pelo vento para lá e para cá. Vem as lutas, às vezes você não desvia, mas está sempre culpando os outros, nunca conserta, e o final é morrer espiritualmente, Em terceiro lugar, vem aí o terceiro tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, o terceiro tipo de coração que recebe a palavra de Deus. Isso aqui tudo é Jesus falando aí em Marcos capítulo 4, do verso 15 em diante. Há alguns ouvintes da palavra de Deus, cujos seus corações são como um chão espinhoso em um campo. Esses são os que cuidam da pregação da verdade de Cristo. Eles obedecem até certo ponto são fiéis, porque esses têm raiz. Esses não é solo pedregulho de pedra. A terra não é fininha. Essa terra é boa. Cresce a raiz vai descendo, vai firmando. Ele recebe a palavra com alegria. Ele é obediente até certo ponto. Ele é fiel até certo ponto. Ele reconhece que todas essas verdades aqui são bênçãos de Deus e são verdadeiras. Porém, algo parece que está acorrentando. Algo parece que está amarrando os seus pés. Sabe por quê? Ele tem raiz. Diferente do outro lá que não tinha raiz, podia até crescer, porque não tinha nada impedindo em cima, mas não tinha como crescer porque não tinha raiz. Esse não, ele tem raiz, mas ele não vai crescer. Sabe por quê? Porque por cima está cheio de espinhos. Então ele tem raiz, mas começa a crescer, vai sufocando os espinhos, sufoca ele.
E aí ele vai entortando até morrer. Os espinhos vão sufocando. Quem são esses? Jesus diz que são aqueles que recebem a palavra. Ele tem terra para semente crescer, raiz crescer. E ele vai gostando, isso aqui está bom demais, isso aqui é de Deus. Ele acredita em tudo aqui. Mas ele tem um problema sério. O coração dele também ama o mundo. O coração dele, da mesma forma que ele ama as coisas de Deus, da mesma forma que ele louva a Deus, da mesma forma que ele ama a casa de Deus, ele também ama o mundo. Ele ama as coisas do mundo. Ele curte as coisas do mundo. É mais ou menos aquele pessoal que chega no carnaval, faz todo tipo de promiscuidade durante uma semana. Aí na quarta-feira de cinza vai lá e confessa. E aí está tudo certinho. Essas pessoas têm raízes, mas não podem crescer. Alguma coisa está amarrando a sua vida cristã. A vida cristã dele não expande. A gente como pastor, eu estou como pastor há 20 anos, como pastor presidente. E da minha primeira igrejinha que eu dirigi, já vai, eu acho que 33, 34 anos. Então a gente aprendeu já alguma coisinha. Então a gente conhece muito esses tipos de irmãos dentro da igreja. Eles recebem, eles são obedientes até certo ponto. Tanto é que a gente pede, vai direcionando eles até certa coisa, porque daqui para ali a gente já falou, daqui para ali ele não pode mais. Ele não dá mais conta. São pessoas que são apaixonadas ainda pelo mundo. São pessoas que ainda têm aquele sentimento pelo mundo. São pessoas também que nos seus corações estão arraigados a ambição pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo. São pessoas que são doentes por dinheiro, por ambição. Estou dizendo que você não deve trabalhar. Eu já disse aqui no último domingo, eu disse 2 coisas que você não sai correndo atrás, porque são resultados de uma produção. É felicidade e riqueza. Felicidade e riqueza é fruto de um trabalho que você faz. É resultado de um trabalho que você produz. Aí vai vir, conforme o que você está plantando, conforme o que você está trabalhando, vai vir felicidade na sua vida ou infelicidade. Felicidade você não pode medir por momentos que acontecem. Eu passei no vestibular, eu estou feliz. Eu recebi o meu salário, eu estou feliz. Felicidade não se mede assim. São momentos. Felicidade é um estado. Independente do momento que você está passando na vida, você tem essa felicidade lá na sua alma. E felicidade, você não corre atrás, você trabalha, você produz, você planta para que ela venha. Da mesma forma é dinheiro, mas tem gente que, aqui Jesus diz, essas pessoas estão apaixonadas pelo mundo, são ambiciosas pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. E aí essas coisas vão sufocando essa pessoa. Nasce a semente, a raiz vai crescendo, mas vai até um certo ponto, os espinhos que estão por cima amarram, não deixa crescer, e vai ficar ali aquela coisa debaixo daquele espinho para sempre. São pessoas que estão dentro da igreja. Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. A igreja é uma benção, mas o mundo não é tão ruim assim. A vida de santificação é uma benção, mas o pecado também não é tão ruim. Então são pessoas que ao mesmo tempo que querem desfrutar das coisas de Deus, querem desfrutar do mundo lá fora. São pessoas que querem desfrutar das bênçãos de Deus e do mundo lá fora. Querem desfrutar do louvor, da oração, da palavra de Deus, mas também querem desfrutar dos pecados, dos prazeres, dos pratos, das ambições que estão lá fora. Na carta de João, o apóstolo diz que aquele que ama o mundo
O amor de Deus não está dentro dele. Essas pessoas, como eles têm raiz, a semente nasce, eles crescem, mas aí são sufocados pelo espinheiro, pelos espinhos. São árvores que chegam a dar até folha. São árvores que dão até folha. Mas são árvores que nunca vão dar frutos. São árvores que dão folhas. Grave isso. São árvores que dão folhas, mas nunca vão produzir frutos. Pastores que dão folhas, mas nunca vão dar frutos. Crentes que dão folhas, mas nunca vão dar frutos. Igrejas que produzem folhas, mas nunca vão produzir frutos. Por quê? Porque estão sufocados pela ambição, pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas desse mundo. O coração dele ou dela é materialista. Tem gente que vem na igreja, faz campanha, está desempregado, faz campanha, Deus abre uma porta, aí ele some da igreja. Aí ele inventa que é porque está trabalhando demais. Não existe isso. Ninguém trabalha 24 horas. Porque são pessoas tomadas pelas ambições. São pessoas também que valorizam mais a bênção que Deus dá do que o abençoador. São pessoas que o coração dele está apegado nas bênçãos de Deus, não no Deus que deu a bênção. São pessoas que seus corações estão apegados nas bênçãos, mas não no abençoador. E por último, esse fica fácil. É a última terra aí. Os que recebem a semente em boa terra e ouvem a palavra e a recebe e guarda elas no seu coração. Esses começam, a raiz cresce para baixo, estabiliza, surge o tronco, vem a seiva, surge os galhos, surge as folhas e aparecem os frutos. Esse é aqueles que nas igrejas estão dando fruto. São aqueles que estão produzindo no meio do povo de Deus. Você já viu gente que só faz fofoca, não produz nada, estão em rebeldia, tudo quando é grupo errado, tudo que é errado atrai eles. Esse faz parte daqueles 3 tipos de coração para trás. Mas existe um tipo de crente, existe um tipo de gente, existe um perfil de coração, que é o que recebe a semente. Nasce raiz, cresce a raiz, fortalece a raiz, nasce o tronco, fortalece o tronco, vem a seiva, vem os galhos, vem folhas, mas não fica só nas folhas não, vem os frutos. Pastor, como é que a gente sabe se eu sou assim ou não? Você está dando frutos? Existem igrejas que vão só até as folhas, não dão frutos. Existem pastores que vão só até as folhas, não dão frutos. Existem muitos crentes que vão só até as folhas, mas não dão frutos. Os frutos é o que a gente vê na obra de Deus. Não tem como você não conhecer uma igreja que dá fruto. Não tem como você não conhecer um pastor que não dá fruto. Não tem como você não conhecer um crente, uma crente que não dá fruto. Não tem como, porque como é que você passa de frente um pé de manga que está de pendurado, cheio de manga, e você não vai ver? Não tem como não ver. Como é que você passa num coqueiro, está lá cheio de coco e você não vê? Não tem como não ver. Toda árvore que tem fruto, todos veem. Todo crente que recebeu a palavra de Deus no seu coração e está produzindo frutos, é impossível de nós não reconhecermos. É impossível. Então, amados, essa conta matemática aqui é perigosa. É só 1/3. São milhares. A palavra de Deus está sendo pregada noite e dia para uma multidão. Mas olha só, 1/3 só recebe essa palavra e dá fruto. 1/3 vai dar fruto. Então, pela matemática, espero que não seja assim,
Mas pela matemática, de cada 100 pessoas que a gente prega, só 25, o coração é de boa terra e vai dar frutos. Numa igreja de 1000 crentes, 250 é que estão dando fruto e recebendo a palavra. Os outros restantes, os outros 750 faz parte daqueles outros tipo 3 de coração. Numa igreja com 10.000 crentes, 2.500 estão recebendo a palavra verdadeiramente e produzindo fruto. Os outros 7.500 estão com os corações. Uma semente está levando, o outro está lá com a semente nos espinhos, o outro está com a semente lá nos pedregulhos. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Façamos uma reflexão. E estamos em época de fazer reflexão. De meditarmos, de falar com o Senhor. Porque as lutas vêm na minha e na sua vida, não é para nos afastar de Deus, mas é para nos quebrantar e nos aproximar mais ainda dEle. Não que eu e você vamos orar, Senhor, eu estou precisando de uma luta para me aproximar mais de Ti. Não, Deus me livre disso, ninguém quer luta. Mas como o pai que corrige o filho, na autoridade, com a vara, com a correção, não é por aqui, é por ali. Por mais que o filho não goste, mas o pai sabe que o resultado é melhor. Assim é Deus comigo e com você. As lições, as correções, as aflições vêm para mim e para você, para nos quebrantar, para nos melhorar, para valorizarmos mais o nosso Deus. Então, amados, faça uma reflexão, eu e você, sobre que tipo de coração é o meu e o seu. Você está dando fruto? Se estamos dando fruto, se eu e você estamos dando fruto, o nosso coração tem caído a semente, o nosso coração tem produzido frutos. Mas se não, não se desespere, porque hoje não é dia de juízo final, pela sua misericórdia não é. Hoje é dia de restauração. Hoje o Senhor está te dizendo, meu servo e minha serva, olha como é que eu quero o teu coração na minha presença. Hoje eu estava lendo o livro de Isaías, Isaías diz assim, numa palavra de Deus, ele diz assim, o teu coração está nas palmas das minhas mãos. Essa palavra de hoje o Senhor está te dizendo, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então ele diz, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, Jesus disse, eu vos chamo de amigo. Como está o teu coração? Hoje não estou aqui para julgar, diz Jesus. Mas ele diz, eu quero o teu coração aqui, ó, na palma das minhas mãos, como terra boa, porque eu quero lançar a minha semente e quero ver os frutos crescerem. Quero ver essa árvore crescer, quero ver ela produzir folhas e frutos, e o meu nome ser glorificado. Deus abençoe você e a sua casa. Quero pedir a você que curve a sua cabeça. Pai nosso que está no céu, eu quero te louvar e te adorar, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, esta palavra expõe os 4 tipos de corações que recebe a tua palavra. Jesus, essa palavra dessa noite não é de condenação, mas é de despertamento, de renovo, de conscientização para mim, para a tua igreja, para o teu servo, a tua serva. Senhor Jesus, tem misericórdia, ó Espírito Santo. Não deixe que a palavra venha no meu coração, no coração do teu povo, e não entre e fique à beira do caminho, e o diabo roube essa palavra. Não deixe que esta palavra tua venha cair nos nossos corações, e ele venha ser como um pedregulho, que não dá raiz e vai ser secado. Não deixe o nosso coração ser como aquela terra cheia de espinhos, que começa a crescer, mas é sufocado pela ambição, pela paixão desse mundo. Mas Jesus, tem misericórdia, ó Espírito Santo. O Senhor está aí para trabalhar, para nos converter, para nos arrumar, para nos ajeitar, para nos direcionar.
que o meu coração, o coração do teu povo, desta tua serva, desse teu servo que está me ouvindo, que os nossos corações venham a ser uma terra boa, e que a semente venha descer, venha criar raiz, venha crescer a árvore, e venha dar muitos frutos, e o teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo o teu servo nessa noite, eu abençoo a família do teu servo, eu abençoo a tua serva nessa noite, a casa da tua serva. Eu abençoo esse rapaz nessa noite, essa moça. Eu abençoo esse adolescente, essa adolescente, em nome de Jesus. E eu abençoo as crianças que estão nos ouvindo em nome de Jesus. Amém.